Você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. E não se preocupe com a minha voz, porque ela está um pouquinho fraca, mas eu tenho que deixar este vídeo gravado com a pergunta: o que Deus espera do homem? O que Deus espera do homem? Nós estamos falando sobre a palavra arrependimento. Já falamos a primeira parte dela, né, do hebraico, do arrependimento, que se diz que Deus se arrependeu, mas não foi semelhante ao arrependimento de homem, porque no hebraico, como eu disse, é naham. Naham significa exatamente que Deus lamentou a situação que o homem chegou. E então Deus resolve destruir o homem com o dilúvio. Mas Deus, porque Ele é eterno, seu plano também é eterno. Então Deus vê um justo ali, Noé, e Deus então recomeça tudo com Noé, com sua esposa e com seus 3 filhos e com os animais que Deus permitiu entrar na arca. Estamos falando disso. Também falamos no Teshuvah. Teshuvah é a expressão de arrependimento do homem, também ainda no hebraico. E deste assunto vamos seguir agora, sabendo que tem depois, mais tarde, um outro naham de Deus também, quando Deus resolve destruir de novo os homens e recomeçar com Moisés uma nova geração. E Moisés intermedia este plano de Deus. Então volta a ser um naham, né, quando o povo saiu do Egito, que Moisés tem que remediar, quando o povo fez o bezerro de ouro. Então tem esses 2 arrependimentos de Deus, que é lamento de Deus da situação que chegou o povo, né? Mas o que nós queremos trazer é um entendimento sobre esse título: o que Deus espera do homem, o que Deus esperava e levou anos, muitos anos, para conseguir pela primeira vez do homem, e vamos falar disso em estudos mais tarde. Mas vamos ler a palavra de Deus depois da nossa oração, que eu quero abençoar a tua vida com esta oração também. Meu Deus, no nome de Jesus, eu e esta pessoa que está assistindo este vídeo agora, clamamos ao Senhor, para que o Senhor não se esqueça de nós, não se esqueça da nossa descendência, não se esqueça da nossa família. Senhor, coloca no nosso coração arrependimento pelos nossos atos, ó Deus, que nos separa do Senhor. E, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos una novamente a Ti, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, e unindo-nos a Ti, ó Deus, que todas as Tuas promessas, ó Deus, de bênção nos acompanhem, na medida, ó Deus, que nos acertamos contigo, pedindo perdão pelos nossos pecados, nos arrependendo destes pecados, não querendo cometê-los mais e buscando não cometê-los mais, que a graça do Senhor se manifeste nas nossas vidas e que o Senhor seja Deus 100% das nossas vidas, olhando também para as nossas necessidades, as nossas fraquezas e nos ajudando, meu Deus, porque em Ti confiamos. Eu e esta pessoa que ora comigo sabemos que a nossa oração é ouvida pelo Senhor e respondida pelo Senhor. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Leamos então a palavra de Deus que está em Gênesis. Vamos fazer um paralelo entre Gênesis capítulo 10, 25 e Gênesis capítulo 12, versículo 1. E eu quero falar com você deste assunto aí. Preste atenção nesse nome que vamos ler, né? Gênesis capítulo 10, versículo 21 diz assim: a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. Preste atenção neste Peleg aí, da linha de Sem, filho de Jafé. O filho mais velho de Jafé, Sem, teve então uma linhagem, dessa linhagem veio nascer este homem chamado Peleg. Bom, vamos então considerar agora Gênesis capítulo 12, versículo 1, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Preste atenção neste detalhe que Deus chama então Abraão. Vamos caminhar na história o seguinte: Deus recomeça com Noé depois do dilúvio. Você vai ler então ali que Noé plantou uma vinha, a terra estava na sua força,
né, na sua potência, e Noé bebe do vinho da vinha. Então aquele vinho ali, como muito forte, embebedou Noé. Noé, dentro da sua tenda, ele resolve se despir, com efeito talvez do vinho, né? E então o que acontece? Um dos filhos de Noé vai para lá e vê então o pai nu. Esse filho era Cão, né? Depois que ele notifica aos irmãos, ele não providenciou nada para tapar a vergonha do pai, ele comunica aos seus irmãos, e os seus irmãos vão reverentemente, sem olhar, cobre a nudez do pai. Fez um benefício muito grande para o pai. O que ocorre é que o pai, depois que ficou sabendo da história completa, ele resolve então reconhecer os filhos que fizeram bem e amaldiçoar o filho que fez mal, que nada fez para protegê-lo da vergonha, muito pelo contrário, expôs a sua vergonha. O que ocorre é que Deus estava pegando aquele ponto de partida ali. E então a história da eternidade de Deus continua. Lembra-se que Deus ia destruir toda a terra. Ele, do sexto dia, tudo o que ele fez no sexto dia da criação, ele ia acabar. Ia deixar de existir um dia na história. Como Deus faria depois, não sabemos. Mas Deus iria destruir toda a raça humana. Mas alguém lhe chamou a atenção, como eu disse no vídeo passado. Noé, o justo, lhe chamou a atenção. Quando você vai ver a idade de Noé, vive 500 anos para ter os filhos, você vai ver o contrário, que Noé vive 500 anos para ter os filhos e depois vive, né, para entrar na arca e para sair da arca, ele sai com 601. Então, ficou 100 anos ali entre a história do nascimento dos filhos até a saída da arca, a entrada da arca. O que acontece é que 100 é o contrário, o filho mais velho de Jafé. Ele vive 100 anos e tem um filho, né? Ele não esperou 500 anos para ter um filho, mas ele vive, né, a vida dele ali conforme Deus projetou. Só que Deus pegou esse ponto que Noé dividiu os 3 filhos. E a um ele amaldiçoou, o que fez vergonha, que foi fofoqueiro, que não teve nenhuma atitude boa para com o pai, e abençoou 100%, abençoou 100, dizendo que Cão seria escravo dele, servidor dele. E ele abençoa paralelamente Jafé, porque Jafé também fez um bem, dizendo, e Jafé irá se ajuntar a 100 e desfrutar das bênçãos de 100, né? Essa foi a promessa de Deus para Jafé, mas 100 foi amaldiçoado. Só que Deus não joga palavras fora. O que acontece é que os 3 filhos ficam ali com as suas esposas e geram filhos ali perto, né, da Turquia, ao leste da Turquia, ali na região da atual Armênia, que não era a terra prometida, lembra disso, tá? Lá na Turquia, lá no leste da Turquia, na região da Armênia, estava ali, perto do Monte Ararat ali, as 3 famílias ali com a de Noé, e eles então têm filhos ali. Só que vão nascendo filhos e um dia nasce esse Peleg, que está lá em Lucas capítulo 3, na genealogia de Jesus. Você vai ver que a genealogia de Jesus ali é completa, desde José até Adão, passando por esse Peleg. Então, o que ocorre é que este Peleg nasceu e nos dias dele fez-se a diferença. Nos dias deles entenderam que deveriam dividir a terra em 3 partes, né? A parte para Cão, a parte para Sem e a parte para Jafé. E a Bíblia diz que Jafé, então, foi lá para o lado da Europa e da Ásia, e que Sem, os semitas, que eram os abençoados, foram para a Mesopotâmia. E então, quem foi para a terra de Canaã? Justamente o Cão, o amaldiçoado. E você então pergunta, mas como o amaldiçoado foi desfrutar de uma terra abençoada? Por que foi Cão para lá? Porque Noé lançou uma profecia dizendo que ele seria servidor de Sem. Então vai Sem lá para a Mesopotâmia. Os descendentes dele, né? Vai os descendentes de Cão para Canaã.
E vai, então, Jafé, a outros lugares que os descendentes de Cão também foram, para o Egito, etc. Mas parte dele foram para a terra de Canaã, para a Etiópia, foram os descendentes de Cão. E então, os descendentes, né, depois de Peleg, vão então para esta terra lá da Mesopotâmia. E ali ele se estabelece. Agora, olha um ponto muito importante que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a palavra arrependimento. E você não viu até agora arrependimento na essência. O homem tenta sempre desculpar os seus fatos. Nem mesmo Cão, depois que fez o que fez com o pai e foi amaldiçoado, ele não buscou se arrepender. E você não vai ver esta palavra arrependimento na essência ao longo da história do povo de Deus. Você vai perceber que isso só acontece muito mais tarde, o arrependimento de fato, e disso vamos falar. Então o que acontece é que ali, tanto em Canaã, como na Europa e também na Mesopotâmia, estabeleceu-se idolatria. O povo tinha facilidade em buscar algo para adorar. E Deus assistiu isso por muitos anos. Eu posso te dizer que de Noé até Peleg foram, ali da medida que ele amaldiçoou o filho dele, até Peleg foram 199 anos. E depois de Peleg também até o chamado de Abraão foram mais 191 anos. Então estamos falando aí de 380 anos, mas a idade de Abraão 455 anos. Incrível isto é que a Bíblia diz então que Terá, o pai de Abraão, depois desses anos todos com o filho Abraão, com o filho Naor, porque Arão, o filho dele, havia morrido, possivelmente o caçula, ou mais velho, aí não importa a ordem, ele então morre, o Arã, e ele, o Terá, resolve ir para Canaã. E a pergunta é, será que Terá sabia desta promessa ali de que ele, como semita, poderia ter a posse agora de Canaã, sendo que Cão era servidor e não dono, segundo a promessa do pai Noé, né, do patriarca Noé? Será que ele teria? Mas Terá faz uma coisa muito engraçada. Ele pega Abraão, que era Abrão na época, pega a esposa de Abraão, deixa Naor com Milca, que era a nora e o filho para trás, e vai e leva o sobrinho dele, ou neto dele, de Terá, sobrinho de Abraão, Ló, porque Ló não tinha pai. Então ele resolveu levar com ele. Mas Terá quer ir para Canaã, sem se converter, sem deixar suas idolatrias. E acontece é que ele, ao parar na terra de Harã, uma terra frutífera, rica de muitos benefícios, ele resolve habitar ali, e ali ele morre. E por que Terá morre ali? Vemos nisso a mão de Deus. Terá não se arrependeu da sua idolatria, dos seus ídolos, e queria ir para a terra prometida desta forma. E não podia chegar lá, porque lá também havia muitas idolatrias, adoração de muitos deuses que eles inventaram, culto a Moloque, muitas coisas diversas ali, de adoração a outros deuses, que são demônios. E Terá não podia chegar ali do jeito que ele era, idólatra. E então ele morre. Em Gênesis capítulo 12 diz: e Deus então diz a Abrão: sai da tua terra, porque lá na divisão da terra era deles, dos semitas. Sai da tua parentela. O que Deus estava dizendo: sai deste convívio idólatra. Sai da casa do teu pai, porque a casa do teu pai cresceu em idolatria. E você vai fazer exatamente o que eu estou dizendo, saindo, deixando tudo isso para trás. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Porque Abrão não tinha conhecimento, não pisou, não estava lá na terra prometida.
precisava ser mostrada por Deus. Ele teria que caminhar por fé, acreditando no que Deus prometeu para ele. E Abraão então resolve obedecer a Deus. Sair dali, do conforto todo, da riqueza, da abundância que Harã oferecia. Deixar ali para trás o corpo do seu pai, os costumes do seu pai, da casa de seu pai, e vai para aquela terra. Mais tarde, na história de Israel, você vai ver que, você pode perceber que a idolatria ficou ali. Lembra de Raquel quando roubou os ídolos do pai? Querendo levar de novo para a terra de Canaã, idolatria. Sendo que Deus falou para Abraão deixar tudo para trás. Idolatria, maus costumes, se arrepender daquela vida velha e ir para uma terra que Deus iria mostrar. O que Deus espera do homem? 455 anos, 460 aproximadamente, se passaram para que Deus chamasse Abraão, ou Abrão até então, para sair do costume errado que eles tinham, porque Deus tinha um plano com os semitas. Deus tinha que cumprir a fala de Noé. Aquilo que Noé falou pesou na história, e Deus queria cumprir o seu plano eterno usando exatamente o que Noé falou. O homem que começou uma nova geração, um novo mundo, né? Dele e dos filhos veio este mundo que vivemos. O que Deus espera do homem? Teria sido tão bom se houvesse arrependimento geral ali nos filhos de Noé, chamassem Cão se arrependesse e ninguém fosse amaldiçoado. Pelo contrário, todos abençoados. A terra teria sido outra. Não passariam por tantos problemas que estamos passando se houvesse naquele primeiro momento ali, entre 8 pessoas, arrependimento, coração aberto, coração diante de Deus, dizendo: Deus, pecamos contra o Senhor, erramos contra o Senhor. Então você vê que desde Adão até Abraão não se falava em arrependimento de verdade, de fato. Como pode o homem viver diante de Deus, levando com ele os seus pecados, vivendo pecando, fazendo coisas irregulares diante de Deus? Deus quer tocar em você e em mim, Deus quer fazer diferente nas nossas vidas. E então Abraão sai, e Abraão resolve obedecer, e Abraão teve o que não se fala no passado, que teve somente a obediência de Noé e a fé de que Deus iria livrar Noé e recomeçar com ele. Obediência e fé. Abraão tem a mesma coisa, obediência e fé. A obediência e a fé pode transformar a tua vida e a minha vida. A obediência e a fé pode fazer com que nós venhamos agradar a Deus. Deus ficar feliz conosco. E tudo que Deus prometeu lá no passado, não interessa quantos anos são, 460, Deus vai cumprir no tempo oportuno, e Deus trabalha com Abraão. Mas Deus dá uma triste notícia para Abraão. Antes da tua descendência tomar posse desta terra, eles serão escravos de Cão. Deus tinha uma lição. Deus queria arrependimento do povo. E mesmo levando a descendência de Abraão, sendo escrava de Cão lá na terra do Egito, porque eram descendentes de Cão também, mesmo assim, o povo não teve arrependimento de fato, não teve arrependimento real. O povo sai dali vendo a glória de Deus, o poder de Deus, com a mão forte que Deus operou ali, mostrando amor e misericórdia para com aquele povo, trazendo Moisés lá do deserto de novo e dizendo: desce, porque eu vou livrar este povo, porque o meu coração está triste
Meu coração lamenta, tem um pesar de ver esse povo sofrendo como está sofrendo. Mas não houve arrependimento de verdade. O povo sai, vai lá para o deserto, vai para o Monte Sinai. Ali Deus fala, Deus estabelece uma aliança com o povo e Deus manda as tábuas. Mas enquanto Moisés estava lá em cima, o que estava acontecendo? O povo vê que Noé estava ausente. A primeira vez que Moisés estava ausente, a primeira vez que Moisés esteve ausente foi por 40 anos. O povo então começa a julgar, ele sumiu, ele não está descendo. Nós temos que inventar um Deus a seguir. Até então, aquele Deus que eles estavam acreditando era o Deus de Moisés somente. E eles levam Arão a pecar e a fazer o bezerro de ouro. E eles, alvoroçados, tiraram o melhor que eles tinham, que era o ouro da orelha, o ouro, os anéis dos dedos, e entrega a Arão os cordões, os colares, entrega a Arão para fazer da riqueza deles um Deus. Tem muita gente rica nas igrejas, criando deuses na igreja, levando louvoristas que não adoram a Deus, levando pregadores que não pregam a palavra de Deus, que não traz uma palavra de arrependimento. E ali estava o povo, porque não tiver arrependido, faz o bezerro de ouro. E Deus novamente diz: este povo não merece, não sabe o que é arrependimento, não sabe o que é se jogar aos meus pés e falar: Senhor, Tu és o nosso único Deus verdadeiro. Eu vou acabar com este povo, Moisés, e vou então começar com você. O meu plano eterno continuará com você, Moisés. Mas Moisés interfere e entra no coração de Deus e diz: Deus, este é o teu povo, este povo é teu. Tu os tirastes, ó Deus, com mãos fortes e poderosas do Egito. Sabe, Deus, os egípcios não vão entender que o Senhor amou este povo, eles vão dizer que o Senhor odiou este povo. Odiou ao ponto de trazê-los para o deserto para matá-los, que o Senhor está fazendo um favor muito grande aos egípcios. Não deixe isso acontecer, meu Deus, não deixe isso acontecer. E Moisés clama, e Deus então apresenta novamente a misericórdia dele. Mas não houve arrependimento de fato no povo. O que Deus espera do homem, o que Deus espera de mim e de você, que nós venhamos arrepender dos nossos pecados e dizer: Senhor, perdoa-nos. O pecado nos fez mal, o pecado está nos fazendo mal e nós não queremos isso para as nossas vidas e nem para os nossos filhos. Por isso nos jogamos aos teus pés, Senhor, e pedimos misericórdia. Falando nesses 460 anos aproximadamente, entre a maldição ali e a bênção de Noé, até chegar o chamado de Abraão, nosso Brasil tem 500 e poucos anos. Nunca é tarde. Estados Unidos tem um pouco mais que isso. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Estados Unidos, Brasil, Europa, com a quantidade de anos, nunca é tarde. Para que Deus venha se apiedar de nós, nos abençoar, ouvir a nossa oração e nosso pedido de perdão através do arrependimento. E que Deus possa pegar o nosso, do hebraico, techuvar, realmente o nosso arrependimento, e levar até o trono da graça dele e dizer: eu vos perdoo, no nome do meu Filho que eu enviei para intermediar os pecados de vocês. Entre vocês e eu está o poder da vida, da morte, do sacrifício, da ressurreição do meu Filho Jesus. Eu vos purifico com o sangue do Cordeiro derramado na cruz e vos abençoo. Você quer este perdão? Você quer esta bênção? Você quer viver uma vida onde o seu arrependimento te levou para perto de Deus? Preste atenção nisso e peça a Deus: receba a minha alma, receba o meu espírito adorador e que este corpo seja para a tua total adoração. Eu me entrego a ti no nome de Jesus.
seja você abençoado e abençoada no nome de Jesus. Eu deixo para você esta mensagem: o que Deus espera do homem? Arrependimento, e Ele agirá na tua vida e na minha, no nome de Jesus. Abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.